no livro de Abacuque, capítulo 3. Versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Destaquemos aqui essa frase: aviva a tua obra, ó Senhor. Salmo 80, verso 14. Salmo 80, 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Verso 18. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vamos orar. Querido Pai Celestial, somos gratos por nos reunir em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Somos gratos por sermos tua propriedade exclusiva. Somos gratos por tua promessa de que seríamos todos ensinados por Deus. Por isso nós levantamos nossos olhos para ti e aguardamos a tua instrução. Queremos receber teu conselho debaixo de tuas vistas. Dá-nos o suprimento que carecemos para mais esse tempo de comunhão na tua palavra. Toma tua palavra em tuas próprias mãos, pois ela é tua, e explica, interpreta e aplica aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, desde setembro do ano passado, quando concluímos um período de conferência, uma boa parte dos irmãos que estão aqui também estavam há um ano atrás, nós passamos um período, podemos dizer, de uma gestação diante do Senhor, de um ano, em que esse encargo específico, descrito nesse verso do profeta Abacuque, se tornou mais e mais volumoso em nosso espírito, em nosso interior. Aviva a tua obra, ó Senhor. Um grupo de irmãos e irmãs durante esse ano, intensamente, tem compartilhado e orado a respeito desse encargo aqui. E então, o Senhor nos proveu, na sua graça, fidelidade, esse encontro juntos. Louvamos seu nome por isso. Temos aqui mais de 80 localidades diferentes, 1.200 irmãos. Nós apenas atribuímos isso à fidelidade amorosa de nosso Senhor. Sabemos que tudo o que recebemos vem dele, e por isso não nos gloriamos a não ser nele mesmo. Sabemos que tem havido, durante todo esse ano, desde o setembro de 2014 até aqui, uma grande expectativa no coração de muitos irmãos, não só que reúnem nessa cidade, mas sem dúvida em várias outras cidades, com relação a esse tempo que teríamos juntos em torno deste assunto. Aviva, Senhor, a tua obra. E por que essa carga em torno desse assunto que nos tem sido depositada, sabemos, pelo próprio Senhor?
Irmãos, temos vivido dias extremamente desafiadores. Para qualquer lado que nós olhamos, os desafios são imensos. Desde o terreno do mundo e seus componentes, sejam eles quais forem, o político, o social, o econômico, seja quando olhamos para a esfera da igreja. E podemos dizer, sem sombra de dúvida, que essa é a esfera que realmente ocupa o encargo de nossos corações e nos gera tanto temor e tremor diante do Senhor. Estamos vivendo dias extremamente desafiadores, em que carecemos muito mais do que ensino e instrução. Nós temos carecido realmente de uma visitação divina sobre a igreja. Nós iremos, com a ajuda do Senhor, nesses períodos que teremos juntos, 3 períodos, hoje pela manhã, amanhã à noite e no domingo pela manhã, esses 3 tempos, nós vamos buscar examinar um quadro a respeito de despertamento espiritual. E vamos fazer isso no livro, em particular, no livro de Neemias. Nós sabemos que o livro de Neemias corresponde, em época, ao livro de Malaquias. E nós, então, iremos, de alguma maneira, combinar esses 2 encargos, mas nos detendo, em particular, nesse livro do profeta Neemias. Do Neemias, junto com o profeta Malaquias. Agora, antes de fazermos isso, era importante examinarmos os textos que acabamos de ler. Porque há 2 expressões aqui que serão de muita ajuda para nós dentro desse tema despertamento espiritual. Aviva a tua obra, ó Senhor. Nós sabemos que muito do que tem sido chamado de despertamento espiritual não tem realidade e conteúdo de um genuíno despertamento espiritual. Se conhecemos algo dos despertamentos espirituais na história da igreja, nós sabemos que eles têm marcas muito definidas e muito claras. Não envolvem movimentos externos, em primeiro lugar. Não envolve, muito menos, mudanças de estratégias ou de conduta para se fazer a obra de Deus de uma forma ou de outra forma. Avivamento espiritual genuíno, despertamento espiritual, ele tem marcas muito definidas. O livro de Neemias, assim como o de Esdras, iremos fazer um panorama geral nesse primeiro tempo, eles nos trazem marcas e evidências muito definidas do que é um verdadeiro despertamento espiritual. E isso é extremamente importante para que não sejamos deixados ao léu em um assunto como esse. Porque, irmãos, temos ouvido há muitos anos que o Brasil tem passado um período de despertamento espiritual como nação. Nós, de forma nenhuma, concordamos com isso. Não cremos que o Brasil tem passado um período de um genuíno despertamento espiritual. Nós sabemos que há aqui e ali, pela graça do Senhor, irmãos e irmãs, talvez pequenas assembleias, que têm sido, de alguma forma, sim, despertados pelo Senhor e experimentado algo mais fresco da presença do Senhor, do falar do Senhor, do amor uns aos outros, do próprio serviço ao Senhor. Mas não podemos dizer com isso que o nosso país é alvo de qualquer tipo de despertamento espiritual. Também, irmãos, esse assunto de despertamento espiritual, sem dúvida, passa por nossas vidas individuais. Mas não estaria correto nós dizermos que porque o Senhor tem, em sua bondade, chamado e rechamado, falado e refalado, renovado o seu amor no coração de irmãos e irmãs aqui e ali, que isso também signifique um despertamento espiritual, como nação. Nós nem mesmo sabemos se nosso Senhor nos dará, no nosso país, um despertamento espiritual como nação. Mas muitos irmãos e irmãs têm orado fielmente ao Senhor para que experimentemos isso em nosso país. Muito mais quanto nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima e a vinda do Senhor é iminente.
Irmãos, no que concerne a origem de um avivamento espiritual, de um despertamento espiritual, ele é totalmente dependente do mover soberano de Deus. Em nenhum aspecto, um despertamento espiritual pode ser produzido ou promovido. Se Deus mover o seu dedo, nós então teremos um despertamento espiritual. Mas isso compete exclusivamente à soberania de Deus. Agora, a nós, como igreja, compete orarmos, batermos, buscarmos e pedirmos, como recebemos instrução do nosso Senhor. E interessante que quando Lucas registra essas palavras, da mesma maneira que Mateus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas faz uma distinção que Mateus não faz. Lucas aplica esse pedir, esse bater e esse buscar ao Espírito Santo. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E nós sabemos que há uma ênfase particular no Evangelho de Lucas a respeito do Espírito Santo. Lucas é quem vai nos dizer da maneira mais clara que Jesus de Nazaré, o homem, essa é a ênfase de Lucas, ele foi o que foi e viveu como viveu, não apenas porque ele é Deus, mas porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Então Lucas vai nos falar da sua geração pelo Espírito Santo. Lucas vai nos falar do seu batismo quando o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Lucas vai nos dizer que pelo Espírito Santo ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas vai nos dizer que pelo poder do Espírito ele regressa a Galiléia. Ele entra naquela sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías no capítulo 61 e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas enfatiza de maneira particular que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. E por isso ele foi o varão aprovado por Deus. Então não seria de admirar que quando Lucas usa essa expressão, registra essa expressão, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele então faz essa nota. Muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, sim, é nossa responsabilidade como igreja, que até que nosso Senhor venha, e sua vinda, sem dúvida nenhuma, é iminente. Nós temos sido tão gratos ao Senhor por sermos uma geração que tem vivido a hora que nós temos vivido. Uma hora de tanta responsabilidade. Por outro lado, uma hora de tanto privilégio. E então, irmãos, mais ainda se aguça em nós a necessidade e o encargo de orarmos, pedindo, batendo e buscando, para que nosso Senhor Jesus não encontre, de alguma maneira, uma igreja moribunda na terra, mas sim uma igreja gloriosa, ataviada, adornada, expectante, anelante. Porque quando olhamos com atenção esses dois textos que acabamos de ler, e vamos fazer isso como uma pequena introdução agora, essa palavra usada por Abacuque, aviva, ela é uma palavra de certa forma comum. Ela aparece muitas vezes no Velho Testamento. Mas em alguns lugares onde ela aparece, faz com que se torne extremamente significativo. Por exemplo, a mesma palavra que Abacuque usou na sua oração em forma de canto. Uma linda oração, no capítulo 3 de Abacuque. Riquíssima. Não apenas no aspecto da adoração, mas no aspecto do entendimento da obra de Deus. Então, quando Abacuque usa essa palavra, aviva a tua obra, ela é a mesma palavra usada nesse Salmo 80:18 que nós acabamos de ler, e por isso nós o lemos. O Salmo 80:18 diz assim: e assim nós não nos apartaremos de ti, assim como. Esse versículo está expressando uma conclusão no final do Salmo. E assim não nos apartaremos
de ti. Assim, por quê? Verso 14 é uma chave importante nesse salmo. Porque ele fala exatamente dessa visitação do Senhor. Visita-nos. Visita esta vinha, verso 14. E então no verso 18, aqui está a palavra, vivifica-nos. É exatamente a mesma palavra usada por Abacuque. Então a ideia aqui é aviva-nos. Porque essa palavra contém exatamente essa ideia. A palavra no original significa revigora-nos. Significa reanima-nos. E também significa reaviva-nos. Então é uma oração em Abacuque 3:2 que busca de Deus vigor no que concerne a essa obra do Senhor. Revigora a tua obra, Senhor. Reanima a tua obra, Senhor. Reaviva a tua obra, Senhor. Agora, em linhas gerais, qual é a obra de Deus? Será que há algum versículo chave no Novo Testamento para nos ajudar a entender o que é a obra de Deus? Simples e direto? Claro que há. João capítulo 5. Quando o Senhor foi indagado, perguntaram a ele assim: que faremos para realizar as obras? No plural. A pergunta foi no plural. Que faremos para realizar as obras de Deus? E o nosso Senhor Jesus responde de uma maneira muito precisa e no singular, dizendo assim: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós sabemos que essa palavra crer, não só na maneira como João a usa, mas em todo o Novo Testamento, colocada de forma simples, crer significa estar unido a. João, nos seus 5 escritos, tem um único tema, e não é diferente nesse versículo. Tudo que João escreve é sobre união com Cristo. União com Cristo no seu evangelho, união com Cristo nas suas epístolas, 3 epístolas. Na primeira epístola, João usa mais de 20 vezes a palavra permanecer. Por que João usa essa palavra com tanta ênfase? Porque ele coloca sua ênfase na união com Cristo. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, dele não vos afasteis, envergonhados na sua vinda. Permanecer. Porque João tem ênfase na vida de união com Cristo, e isso é fé na linguagem de João. Fé para João é união com Cristo. Nós sabemos aqueles 2 versos no seu evangelho, que tantas vezes já mencionamos juntos, João 1,18 e João 13,23. As únicas 2 menções onde aparece a palavra peito ou seio. Um dos pares de palavras no Evangelho de João que nos ajuda a ver qual é a sua ênfase. O filho no seio do pai, em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito está no seio do pai e é quem o revelou. E no capítulo 13, verso 23, ele vai descrever a si mesmo, João, conchegado. A palavra para conchegado, na nossa versão em português, é a mesma palavra seio, que foi usada em João 1,18. Então ali está João com a sua cabeça no seio do Senhor. João é nosso representante ali. Ele coloca a sua cabeça no peito do Filho, que está no peito do Pai. Vida de união com Cristo. E assim no Apocalipse. Que pena quando nós lemos o Apocalipse, nós nos preocupamos mais com os gafanhotos e com as bestas do que com o próprio Cristo, o noivo. Porque a ênfase de João no Apocalipse é exatamente a mesma. Vida de união com Cristo. Por isso, quando ele chega ao clímax do seu livro, o que ele tem para nos dizer no capítulo 19? Bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, tudo que João tem para nos dizer é sobre união com Cristo. Fé. Então, irmãos, qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que vivamos em união com Cristo. Por quê? Porque a obra de Deus é que Cristo permaneça em nós e nós em Cristo. Colocado na linguagem de Paulo, a obra de Deus é formar o varão perfeito de Deus em nós. Meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto,
até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, irmãos, por que pediríamos, oraríamos a Deus nesses dias da iminência da vinda do Senhor com relação a despertamento espiritual? O que nós queremos? Nós queremos mais poder? Nós queremos mais capacidade para fazer isso ou aquilo de alguma maneira? Nós queremos problemas resolvidos? O único motivo digno diante do Senhor para orarmos por despertamento espiritual é que Cristo encontre uma noiva digna na terra, na sua vinda. É que nós sejamos levados pela ação do Espírito Santo, nos revigorando, nos reanimando, nos recuperando, nos reavivando. Nós sejamos levados a uma realidade espiritual de união com Cristo maior e mais profunda do que até aqui nós temos vivido. Esse é o único motivo digno pelo qual orarmos por um genuíno despertamento espiritual. Agora, sabe, irmãos, por infelicidade nossa também, mesmo no seio da igreja, nós nos deparamos com tanta incredulidade nesse assunto relacionado a despertamento espiritual. Parece que nós não somos um povo herdeiro de todos os despertamentos espirituais que tivemos em 2000 anos da história da igreja. E cada um de nós só está aqui nessa noite porque Deus moveu o seu dedo em genuínos despertamentos espirituais na história da igreja. Nenhum de nós estaria aqui e o evangelho já teria sido sepultado se o Espírito Santo não tivesse, vez após vez, visitado. E usamos essa palavra de maneira proposital. Ela está aí no Salmo 80, 14. Visita tua vinha. O que é despertamento espiritual? Despertamento espiritual são visitações do Espírito Santo para revigorar, reanimar, reavivar o que até então estava num estado calamitoso, num estado de morte, num estado de retrocesso, num estado de degeneração. Então, sim, irmãos, nós devemos orar por despertamento espiritual, para que o Senhor encontre nos nossos dias corações prontos, adornados, preparados, anelantes, desejosos de receber o nosso Senhor Jesus. Tão interessante, há uma chamada escola no meio evangélico, e usamos esse termo só para o nosso entendimento, chamada teologia reformada. Interessante o que essas pessoas dizem. Quando ouvimos o que muitos desses chamados mestres da teologia reformada dizem hoje, nós não conseguimos evitar o fato de que eles não creem em despertamentos espirituais, apenas falam sobre eles. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Martin Lloyd Jones, tão conhecido entre os chamados, ou os que se chamam reformados. Martin Lloyd Jones foi um homem que orou muitos anos para que aquela assembleia, não apenas aquela assembleia de Westminster, onde ministrou por mais de 30 anos, sucedendo Campbell Morgan, não apenas na assembleia de Westminster, mas em toda aquela nação, e mais do que aquela nação, a Grã-Bretanha, experimentasse um genuíno despertamento espiritual, como havia experimentado 100 anos antes. Certa vez ele estava ministrando naquela capela, numa comemoração, como chamaram, de 100 anos do avivamento de 1852, naquela região. Então, quando esses chamados teólogos reformados falavam sobre esse fato, eles diziam assim: não sabemos por que Martin Lloyd Jones se inquietava tanto. Ele teve um ministério tão frutífero. Ele ministrou a palavra de uma maneira tão acurada, durante 30 anos na capela de Westminster. E o Senhor o abençoou tanto. Mas escute uma frase que Martin Lloyd Jones disse em uma das cartas que ele escreveu à sua filha, recém-casada, que mudou-se de Londres para morar com seu marido. Ele escreveu assim: minha filha, quando eu tenho pregado, eu vejo convicção no coração dos irmãos. Mas o que eu tenho aguardado em Deus é que haja contrição. Em uma frase, irmãos, ele expressou todo o objeto das suas orações.
30 anos ministrando na capela de Westminster. E o que ele aguardava? Contrição, não apenas convicção. Essa é a verdade de Deus. Essa é a palavra de Deus. Esses são os caminhos de Deus. É isso que Deus nos ensina na sua palavra. Ele fez isso por 30 anos. Mas ele escreveu numa carta particular para sua querida filha: eu aguardo contrição. Isaías expressou essas palavras no seu capítulo 64 do livro de Isaías, os primeiros 4 versículos, dizendo assim: ele começa com um gemido esse capítulo. Isaías 64. Se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem, tremessem na tua presença, como aquele fogo de fundidor quando se chega à lenha. Então no verso 4 ele diz assim: nunca se viu, nunca se ouviu Deus como tu, ou além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que capítulo mais precioso esse capítulo 64 de Isaías. Irmãos, esse deve ser o nosso clamor na iminência da vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor não nos encontre divididos no coração. Que o Senhor não nos encontre divididos nas afeições, nas devoções, mas que o Senhor nos encontre integrais para Ele. Se fendesses os céus e descesses. Você se lembra quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio? Você sabe que Pedro pregava ali de maneira muito hesitante, não é? Imagine o quadro. Pedro entrando na casa de um gentio, Cornélio. Então Pedro vai ali depois de receber uma visão do céu 3 vezes. Aquilo que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Ele foi convencido então, de alguma maneira, a ir à casa de Cornélio. Mas, de alguma forma, Pedro pregava de maneira bastante hesitante aquela sua mensagem no capítulo 10. Mas então o que acontece? O Espírito Santo interrompe Pedro. Como que dizendo: Pedro, você já falou o suficiente. Agora é minha hora de agir. Então o Espírito Santo introduz a casa de Cornélio na realidade espiritual do corpo de Cristo. Irmãos, nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que o livro de Atos narra história, e que aquela história se cumpriu daquela forma por uma dispensação particular de Deus. Nós temos plena consciência disso. Nós não oramos buscando um novo Pentecostes de Atos capítulo 2. O Pentecostes foi um fato histórico, assim como o Calvário é um fato histórico. E como já disse um irmão, nunca deveríamos colocar Calvário aqui e Pentecoste aqui. Mas deveríamos colocar Calvário e Pentecostes no mesmo nível. Porque a obra do Pentecoste é tão santa quanto a obra do Calvário. São 2 lados de uma única moeda. Deus enviou o seu Filho, Gálatas capítulo 4. E Deus enviou o Espírito do seu Filho. A obra de Deus estaria completa se o Espírito Santo não fosse derramado após o Calvário. Primeiro o sangue, depois o óleo. Irmãos, embora tenhamos que ser fiéis naquilo que o Senhor já nos tem confiado, quando nós falamos em orar por um genuíno, puro despertamento espiritual nesses dias, nós não estamos pensando em nada que seja espúrio e que não tenha genuinidade, mas estamos reconhecendo que por mais fiéis que possamos ser, por mais aplicados que possamos ser ao ensino, por exemplo, ajudando-nos uns aos outros, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, disse Paulo em Romanos 12. Mas por mais que sejamos fiéis, nós ainda carecemos de algo. E que algo é esse? Se fendesses os céus e descesses. Ou na linguagem do Salmo 80:14. Ó Deus dos exércitos, nós te rogamos, volta-te. E a ideia nesse versículo da palavra volta-te é: volta teu rosto. Esse salmo é um testemunho de Asaf. Nos dias que ele estava vivendo, ele estava vendo que Deus estava como que com seu rosto virado. Então ele diz: nós te rogamos, volta o teu rosto para nós. Volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê
e visita esta vinha. Qual era a condição dessa vinha? Leia o versículo seguinte, versículo 15. Ela está decepada. Ela está consumida pelas feras. Nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou. Assim o texto segura. Então, no versículo 18, e assim nós não nos apartaremos de ti. Interessante essa expressão. Ela significa literalmente, e assim nós não viraremos as costas para ti. É exatamente o que foi mencionado no verso 14 com relação a Deus. Quando Asaf pede, volta-te, volta teu rosto para nós, visita essa vinha. Era como se ele visse Deus de rosto virado. E agora ele diz, Senhor, se tu nos visitares, se tu voltares teu rosto para nós, nós não viraremos nossas costas para ti. Esse é o sentido literal dessa palavra. Não nos apartaremos de ti. Porque, irmãos, com que facilidade nós voltamos as nossas costas para Ele. E então, na segunda parte do verso 18, vivifica-nos. A mesma palavra que Abacuque usou. Revigora-nos, reanima-nos, recupera-nos, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Agora, irmãos, ainda nesse salmo, quantas vezes aparece a expressão faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos? Você já viu? 3 vezes. E é claro que essa ênfase é importantíssima nesse salmo. Está aí no verso 3, está aí no verso 7, está aí no verso 19. O salmo conclui assim: restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. De acordo com esse salmo, como nós poderíamos definir o que é um despertamento espiritual genuíno? Eu penso que precisamos capturar essas 3 palavras. 2 do verso 14, veja aí. Ó Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. Segunda palavra no final do verso 14. Visita esta vinha. E a terceira palavra no verso 18. Vivifica-nos. Ou aviva-nos. Então, como nós poderíamos, segundo esse salmo, definir um genuíno despertamento espiritual? Segundo os versos 14 e 18 desse salmo. Está muito claro, irmãos. Despertamento espiritual é uma visitação divina vivificadora. Visitação divina vivificadora. Isso é um genuíno despertamento espiritual. Agora, como Deus opera esse genuíno despertamento espiritual? O que Ele faz, em primeiro lugar, para que haja um genuíno despertamento espiritual? Qual é o objetivo do Espírito Santo, se por sua graça Ele se dá à sua igreja? Então nós temos 3 vezes, nesse salmo como já citamos, faze resplandecer teu rosto e seremos salvos. Irmãos, talvez a primeira coisa que um genuíno despertamento espiritual nos concede é uma visão renovada das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Aí começa um genuíno despertamento espiritual. Quando o Espírito Santo se dá à sua igreja, chama-nos a atenção para as glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Então, 3 vezes nesse salmo, faze resplandecer teu rosto. E logo no versículo 1, a frase final no versículo 1, é mostra teu esplendor. Você vê pelo que Asaf orava? Quão focada é essa oração de Asaf, esse testemunho de Asaf? Você vê o que ele busca, irmãos? Mostra o teu esplendor. No versículo 1. E 3 vezes, faze resplandecer teu rosto. Agora, vamos ao livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Essa palavra que foi usada no verso 14 do Salmo 80, visita, ela aparece em uma hora importante para nos ajudar no contexto do livro de Neemias, que iremos compartilhar durante essas 3 sessões. Ela aparece em Jeremias capítulo 29, no verso 10, da seguinte forma:
Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, agora nós já estamos no contexto de Neemias, de Esdras, de Ester, de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, esses 6 livros. Assim que se cumpram para a Babilônia 70 anos, na versão que estou usando diz, atentarei para vós outros. A palavra precisa aqui é, eu vos visitarei. É a mesma palavra do Salmo 80, verso 14, na oração de Asaf, ou no testemunho de Asaf. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Então nós vemos aqui uma promessa, uma afirmação do Senhor, que Ele faria isso após 70 anos de cativeiro. Como Ele iria recuperar esse povo do cativeiro? Então, importante para nós vermos que essa foi a palavra usada. Como se o Senhor então estivesse dizendo, eu vou trazê-los de lá por uma visitação. Agora, irmãos, como os livros de Esdras e Neemias definem essa visitação? Nós nos perderíamos se nós não pudéssemos fazer essa sequência de maneira adequada. Nós poderíamos pensar em visitação de muitas maneiras. Talvez aqui cada um tenha ideia de visitação de Deus de uma forma. Visitação de Deus é quando isso ou aquilo é promovido, quando milagres acontecem, quando dons espirituais são manifestados, e por aí nós vamos. Teríamos muitas ideias do que seria um despertamento espiritual. Mas qual é a ideia de Deus? Quais são as evidências de um genuíno despertamento espiritual? Então, aquilo pelo que Asaf orou, no Salmo 80, Jeremias profetiza como uma palavra de Deus, certa e segura. Após se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei. Agora vamos ao livro de Esdras e vamos ver como o Senhor visitou o seu povo. E o que significa essa visitação divina, vivificadora, como falamos. Esdras capítulo 1, nos versículos 1 a 5, os que introduzem o livro de Esdras, fazendo uma sequência com o final do livro das crônicas, uma repetição, usa 2 vezes aqui uma palavra importante. Veja no versículo 1 e no versículo 5. Primeiro é dito assim no versículo 1, primeiro versículo do livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, nós acabamos de ler o texto, Jeremias 25 também trata desse assunto, e Jeremias 29, nós lemos o capítulo 29. Então, Deus, veja aí, despertou o espírito de Ciro. Não apenas despertou o espírito de Ciro, mas veja o verso 2, parte final. Quando Ciro dá seu testemunho aí, ele diz, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou. Não apenas despertou, mas deu uma carga. Então nós já temos aqui indícios importantes do que é um despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Em primeiro lugar, ele começa na hora de Deus. Ele é totalmente dependente do mover de Deus, do dedo de Deus, da soberania de Deus. Deus despertou o espírito de Ciro. Mas não apenas despertou, ele encarregou. Carga. Agora no versículo 5, veja de novo a mesma palavra. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. De novo. Genuíno despertamento espiritual começa em Deus. Despertou para que subissem, verso 5, a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E agora vamos fazer um resumo panorâmico da história, para podermos na próxima sessão entrarmos, ou talvez essa mesmo, no final, em alguma coisa sobre o livro de Neemias. Mas vá observando, irmão, com atenção, quais foram as evidências desse genuíno despertamento espiritual após 70 anos na Babilônia. Já foi mencionado aqui ontem, que quando o povo de Deus saiu do cativeiro da Babilônia, eles nunca mais adoraram ídolos. Mas há um detalhe a mais aí. É-nos dito na história que o povo de Deus que permaneceu na Babilônia
não retornou como remanescente para Jerusalém, mesmo na Babilônia, não mais adoraram ídolos. Quando o povo de Deus saiu de lá após os 70 anos. Muito interessante. Foram curados de sua idolatria mesmo dentro da Babilônia. Então há registros muito interessantes de alguns eruditos que vão nos ajudar aí, dizendo como o povo de Deus foi curado da adoração a ídolos dentro da Babilônia. Nos próprios rituais de casamento, por exemplo, que eles faziam dos seus filhos, aqueles que permaneceram, os rituais dos seus casamentos, todos focados na palavra de Deus do Velho Testamento, não seguiram com a adoração de ídolos, mesmo dentro da Babilônia. De alguma maneira profunda, o Senhor os curou da adoração a ídolos. Quando o Senhor chamou a primeira leva de cativos dali, sob a liderança de Zorobabel e Josué. Zorobabel significa filho da Babilônia, ou nascido na Babilônia. Quando o Senhor chamou aquela primeira leva de cativos, então um processo oriundo desse despertamento espiritual é claramente descrito no livro de Esdras e entra pelo livro de Neemias. Então nós vemos no capítulo 3, se você abrir o livro aí, numa visão rápida, se você olhar para o capítulo 3, você vai ver que o primeiro elemento restaurado foi o altar. Sempre, antes de sermos introduzidos em verdades mais profundas relacionadas à casa de Deus, precisamos ter uma apreciação adequada do altar. Que fala do quê? Todas as vezes que o altar é mencionado no Velho Testamento, ele aponta para a cruz de Cristo. Sempre, invariavelmente. O primeiro elemento restaurado em Esdras capítulo 3, versículo 3, foi o altar. Eles firmaram o altar sobre as suas bases. Antes dos assuntos da casa de Deus se abrirem, mesmo no livro de Esdras, no livro de Neemias, na sequência, o altar foi firmado nas suas bases. Importante, irmãos. Nós nos perderíamos falando sobre serviço na casa de Deus, sobre ministério na casa de Deus, se nós não temos uma correta apreciação da obra, pessoa e obra, do Senhor Jesus, no que concerne a sua obra consumada no Calvário. Uma apreciação da cruz. É o primeiro elemento em um genuíno despertamento espiritual. O altar nas suas bases. Agora, que coisa interessante. O verso 3 dizia que depois que o altar foi firmado, eles ofereceram holocaustos ao Senhor, ainda que estavam debaixo do terror dos povos de outras terras. Tão importante. Eles entenderam que se a relação deles com Deus estivesse correta no altar, eles não precisariam temer os seus inimigos. Que importante entendimento. Nenhum grupo de cativos, nem mesmo um exército que partisse de Babilônia e fosse para uma Jerusalém destruída, teria esse comportamento. Esse comportamento é uma tolice. Qualquer líder minimamente instruído, levando uma leva de pessoas, quer sejam civis, quer sejam soldados, isso não importa, para uma cidade destruída, nunca colocaria um altar para oferecer sacrifícios. O primeiro elemento que seria restaurado seria os muros. Muros de proteção. Porque eles estariam expostos a inimigos de todos os lados, feras. Jerusalém é uma cidade destruída. Mas aqui nós temos um povo que retorna, 50 mil pessoas despreparadas, desprotegidas, e colocam um altar sobre as suas bases. Porque eles entenderam que se essa relação com Deus estivesse acertada, eles não precisariam temer os seus inimigos. Que importante, irmão. Logo em seguida, ainda no capítulo 3, o que nós vemos? Alicerces são lançados. Outra evidência de um despertamento genuíno. Se o Espírito Santo, por sua graça, encontrar lugar em nós, para que nós sejamos realmente recuperados, revigorados, reanimados, antes que nosso Senhor volte, essa segunda marca será evidente. Nós nos preocuparemos com alicerces na casa de Deus. E aqui vamos tomar muito cuidado, irmãos, porque nós não estamos falando de teologia sistemática. Irmãos, tem muitas pessoas que sabem usar aqueles nomes bonitos,
que são até difíceis de pronunciar. Cristologia é tão estudada por pessoas que pouco conhecem Cristo. Escatologia, como chamada, tão estudada por aqueles que não têm um verdadeiro maranata em seu coração. E esse é sempre um risco para nós. Pneumatologia, como se chama o estudo do Espírito Santo, veja isso. Pneumatologia tão estudada, mas nenhuma vida no Espírito, vida para Deus. Teologia sistemática, que o Senhor nos guarde disso. E que o Senhor recupere em nós devoções, afeições para Ele mesmo. Não que ela seja inútil ou desnecessária. Ela tem seu lugar e tem seu valor. Mas, irmãos, que o Senhor encontre em nós não estudantes de cristologia e nem de escatologia, mas aqueles que conhecem Cristo, moram nele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que o Senhor encontre em nós não estudantes de escatologia, mas pessoas que têm um verdadeiro maranata no seu coração. Nós podemos estudar muita escatologia, mas nunca levantarmos nosso face para o Senhor e dizermos, ora vem, Senhor Jesus. Percebe, irmão? Paulo, quando termina a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 16, ele diz assim, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. E então ele diz, Maranata. Você vê o que ele fez nesse versículo? Ele une esse Maranata ao amor ao Senhor Jesus. Ninguém que não ama o Senhor Jesus realmente vai dizer Maranata. Ele pode conhecer muita cristologia, ele pode conhecer muita escatologia, mas ele não tem um Maranata em seu coração. Ele não anseia ver o Senhor. Ah, irmãos, que o Senhor nos guarde dessas coisas. Então, alicerces lançados. Que alicerces são esses? Como nós falamos, não alicerces de teologia sistemática, mas aqueles alicerces de Atos 2:42. Perseverando no ensino dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era um compêndio de teologia sistemática? Ora, irmãos, não havia nem mesmo Novo Testamento nessa época. Só havia Velho Testamento. Então qual era o ensino dos apóstolos? Capítulo 5 de Atos vai dizer que eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus é o Cristo. Esse é o ensino dos apóstolos. Aí estava seu coração. Logo na primeira mensagem da história da igreja, Atos 2, quando Pedro prega no Pentecostes, a sua mensagem tem 7 pontos. Todos eles se referindo à pessoa e obra do Senhor Jesus. Ele inicia dizendo, Jesus o Nazareno é o varão aprovado por Deus. Aí ele está falando da sua encarnação, da sua vida como homem perfeito. Depois ele vai dizer que ele foi rejeitado pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vai dizer que vós o matastes, que Deus o ressuscitou, que ele está exaltado à destra do trono de Deus, que ele recebeu do Pai promessa do Espírito e que ele derramou isso que vedes e ouvis. Que mensagem! Se você ler aquela mensagem, quanto tempo ela leva? Quanto tempo Pedro levou para pregar aquela mensagem? Menos de 10 minutos. Resultado, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Hoje nós falamos 2 horas, nenhuma alma se rende ao Senhor. Sem dúvida, irmãos, alguma coisa está faltando em nós. Por isso sim, nós temos uma oração ao Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Ah, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença. Que nós tenhamos no nosso coração o mesmo encargo do irmão que nós citamos. Nós não queremos mais convicção. Nós já estamos cheios de convicção. Nós também queremos contrição. Que o Senhor nos conceda, antes que Ele rasgue os céus e mostre de novo seu rosto para esse universo e ponha as coisas em ordem. Que Ele primeiro, por sua bondade e fidelidade, Ele ponha nossas vidas em ordem para aguardá-lo. Ah, irmãos, que tenhamos essa oração em nosso coração. Não tenha receio, não tenha reticência, não tenha reserva, não tenha incredulidade de orar ao Senhor para que Ele derrame sobre a igreja uma visitação nova do Espírito Santo nesses dias, para que nós possamos ser realmente recuperados. Agora, não confunda despertamento espiritual com tanta coisa que é dita por aí.
Por isso nós queremos, com a ajuda do Senhor, seguir esses parâmetros, porque nós estamos falando de despertamento espiritual. Deus despertou o espírito de Ciro e o encarregou. E Deus despertou o espírito dos cabeças de família de Judá, de levitas, de sacerdotes. Escute bem aqui, abra bem seus ouvidos. Nenhum outro motivo faria aquele povo deixar Babilônia. Você conhece a história. O povo de Deus, cativo na Babilônia por 70 anos, prosperou em Babilônia. Eles tinham autorização até para construir as próprias casas. Eles podiam cultuar a Deus. A ideia da sinagoga foi gerada na Babilônia, não na palavra de Deus. Eles criaram o conceito de sinagoga dentro da Babilônia, porque ali eles iriam adorar a Deus, ali eles iriam cantar os seus salmos, ali eles iriam fazer as suas orações, ou seja, eles tinham liberdade religiosa. Tinham prosperidade material. A história vai nos dizer que os judeus antes de Babilônia eram agricultores. Depois, na Babilônia, se tornaram comerciantes. Você conhece bem essa história, né? Muito bons comerciantes. Eles aprenderam isso na Babilônia. Prosperaram na Babilônia. Então, qual era o motivo para esse grupo primeiro de quase 50 mil pessoas deixar a Babilônia? Não havia nenhum, a não ser um. O nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Onde estava o nome de Deus? Em Jerusalém. Onde estava a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus? Que ele fosse o centro daquela chamada religião oculto nacional do seu povo da aliança. Ele era Yahvé, o Deus da aliança. Então, a sua vontade estava ligada a Jerusalém. E a sua glória? Também em Jerusalém. Então, o único motivo para deixar toda a abundância que eles tinham em Babilônia era esse único. Era o nome de Deus, era a vontade de Deus e era a glória de Deus. E em função disso, partiu esse primeiro grupo, podemos dizer de desamparados. Esdras vai ter que dizer assim: a boa mão do Senhor nos conduziu nessa jornada, irmãos, porque só assim ela seria possível. Imagine esse povo andando no meio dos inimigos, de todos os lados, e chegando até Jerusalém, edificando um altar e adorando o Senhor. É tudo uma loucura, não é? É tudo uma loucura. Então, a partir daí, os alicerces foram lançados. Claro que isso tem uma tipologia maravilhosa no que concerne ao Velho Testamento. Alicerces na casa de Deus, fundamentos na casa de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Isso é o que os alicerces no capítulo 3 nos fala. Se você tem sua Bíblia aberta aí, a partir do verso 8, do capítulo 3 de Esdras. Veja o terceiro passo importante e vá registrando aí. Se temos tido, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, uma visão renovada das glórias, riquezas e belezas da pessoa e da obra do Senhor Jesus, esse é o altar. Se nós temos tido encargo no que concerne aos alicerces da casa de Deus, como já citamos, sabe qual é o próximo passo? Oposição do inimigo. Irmãos, nós temos tido, pela graça do Senhor, o privilégio e a responsabilidade de viajarmos nesse país há 30 anos, em basicamente todos os estados. E nós temos visto, nesses dias atuais, exatamente esse quadro. Onde algo que conta para Deus está acontecendo, o inimigo se levanta em uma oposição feroz, procurando enfiar cunhas nos relacionamentos entre os irmãos, despertando ciúmes, contendas, competição entre os irmãos. Porque onde algo que conta para Deus está acontecendo, o inimigo se levanta. Então aí está o capítulo 4 do livro de Esdras. Sabe como o capítulo 4 encerra? Cessou, pois, a obra da casa de Deus. Veja aí, capítulo 4, verso 24. Um triste versículo. E essa obra ficou paralisada por 15 anos. 15 anos de paralisação. Porque o inimigo se levantou e o povo de Deus foi intimidado.
cartas foram escritas para o imperador, o governante. E cartas retornaram, uma carta retornou para que a obra fosse paralisada. E 15 anos se passaram de paralisação. O que Deus faz? Veja mais uma vez. Podemos chamar mais uma vez outra visitação de Deus. Agora uma visitação de Deus através de 2 profetas. Ageu, o velho, e Zacarias, o jovem. Como já nos foi lembrado aqui, o livro de Ageu ocupa 15 semanas, precisamente. 15 semanas. Ageu exerce o seu ministério. Tão maravilhoso. Porque 15 anos de paralisação haviam acontecido. Mas não paralisação no que concernia aos próprios interesses daquele povo. Porque Ageu vai nos dizer que eles estavam morando em casas bem acabadas. Com relação ao seu teto, estava tudo muito bem. Com relação à sua família, o seu contexto menor, tudo estava muito certo. Mas a casa de Deus permanecia em ruínas, na linguagem de Ageu. Então Ageu vai usar no capítulo 1 uma linguagem impressionante ali, dizendo assim: é por isso que Deus retém de vós o cereal, o vinho e o azeite. Que figura mais interessante que Ageu usa. Porque no Salmo, irmão, 104, verso 15, essas figuras são interpretadas de uma maneira tão bonita, tão significativa, que vale a pena para nós atentarmos. Quando o povo de Deus deixou de se envolver com aquilo que estava no coração de Deus, que era a casa de Deus, onde estava o nome de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, e se envolveram com seus próprios interesses, o que o Senhor fez? Fechou os céus. E eles não tinham cereal, nem vinho e nem azeite. Como o Salmo 104, verso 15, interpreta esses elementos? Você já viu? Lá vai dizer que o trigo lhe sustém as forças, ou cereal, fala de vigor. Lá vai dizer que o vinho alegra o seu coração, porque vinho fala de alegria e gozo. E vai dizer que o azeite lhe dá brilho ao rosto, porque obviamente ele é uma figura do Espírito Santo e de testemunho. Azeite lhe dá brilho ao rosto. Ou seja, quando eles se envolveram com seus próprios interesses, deixaram a casa de Deus, o que eles perderam? Perderam vigor espiritual, perderam alegria espiritual, gozo espiritual e perderam testemunho espiritual. Trigo, vinho e azeite. Muito impressionantes. E Ageu vai mencionar exatamente os 3. E vai dizer: o Senhor os retém porque vocês vivem em casas apaineladas, mas a casa de Deus permanece em ruínas. Então vai usar o profeta Zacarias, o jovem Zacarias, de uma maneira igualmente maravilhosa, com suas visões, as suas abordagens, no que concerne então a visão de Deus e a visão da casa de Deus, no livro de Zacarias. Então, estamos aí no capítulo 5 de Esdras. Veja aí. Quando o Senhor levanta Ageu e Zacarias, estão registrados aí, no capítulo 5 de Esdras. Depois de 15 anos de paralisação. Agora, sabe o que há de impressionante e maravilhoso aqui? A carta que foi enviada para que a obra de Deus fosse paralisada ainda estava em vigor. Nada havia mudado. Mas Deus levantou Ageu e Zacarias com a palavra profética. Uma visitação de Deus através dos 2 profetas. E então o que eles fizeram? Puseram de novo as mãos à obra. Fizeram isso com o risco de perder os seus pescoços. Porque eles estariam contrariando o decreto real, que em nada tinha sido alterado. Não é impressionante, irmãos? Eles se basearam exclusivamente na palavra de Deus através de Ageu e de Zacarias. Depois, quando eles então reiniciaram a obra, mais acusações contra eles. Então, mais uma carta foi enviada para que se buscasse lá nos registros que essa malvada cidade, como escreveram, estavam se edificando de seus muros, etc. E então, nós sabemos que Deus, mais uma vez, moveu o coração do rei para que a sequência da obra pudesse prosseguir. Impressionante. E então o templo é completado no final do capítulo 6. E é dedicado. Agora, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, nós temos a história de Esther.
nós vamos falar sobre ela, para não derivarmos para outro aspecto. Mas é interessante nós vermos onde entra a história de Esther. Ela está entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Então aí nós introduzimos o livro de Esther nessa lacuna. É uma lacuna de 58 anos. Sabe o que aconteceu nessa lacuna, por exemplo? Confúcio viveu e ensinou na China. Buda viveu e ensinou na Índia. E sabe qual é o resultado disso? 0. Mas Deus tinha sua Esther na Pérsia, na mesma época. E por causa de Esther, o povo de Deus foi preservado. E por causa de Esther, nós temos Esdras. Então no capítulo 7 nós chegamos em Esdras. Esse capítulo 7 vai começar a descrever algo da sua história, de maneira tão maravilhosa. E passando rápido sobre ela, nós vamos destacar mais 2 pontos de um genuíno despertamento espiritual, de uma genuína visitação do Senhor. Lá estava Esdras, exercendo as suas funções na Babilônia. Mas então no versículo 10, um verso chave, capítulo 7, versículo 10 de Esdras, resume seu encargo, seu coração e seu serviço. É dito que Esdras tinha disposto, apresentado completamente, sem reservas. Ele tinha disposto seu coração. Que palavra importante aí. Aí não diz seu intelecto. Embora sem dúvida, não tenha dúvida, Esdras tinha um grande intelecto. Esdras não é apenas um escriba entre os judeus. Ele é reconhecido como sendo o escriba. A ele é imputado o fato de ter colocado juntos os livros do Velho Testamento. Então, Esdras, o escriba, ele dispôs seu coração para fazer 3 coisas. Ele iria buscar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, buscá-la. Ele iria cumpri-la, ou seja, obedecê-la. E ele iria ensiná-la em Israel. Então nós podemos resumir o ministério de Esdras assim. Verso 27 vai citar um outro elemento importante sobre ele. Vamos citá-lo antes de resumirmos o ministério de Esdras. É dito no verso 27 que quando Esdras tem o encargo de deixar Jerusalém e ir para a Babilônia, de novo, o Senhor move o coração do rei. Então olha o verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para, e aqui tem uma palavra importante, ornar, embelezar, adornar a casa do Senhor que estava em Jerusalém. Então Esdras faz 3 coisas importantes. Vamos resumir seu ministério assim. Número 1, Esdras fortalece o serviço da casa de Deus. Lembre-se, no final do capítulo 6 o templo já está completado e dedicado. Mas, veja como isso fala para nós nos nossos dias. O serviço da casa de Deus era fraco, deficiente. Então o que Esdras faz? Ele traz mais vasos e utensílios sagrados da Babilônia e ele traz mais levitas e sacerdotes para servirem na casa de Deus. Então Esdras embeleza, orna a casa de Deus. Mais utensílios e vasos sagrados, mais levitas e sacerdotes. Então, número 1, Esdras fortaleceu o serviço da casa de Deus. Número 2, já lemos aí no capítulo 7, verso 10. Esdras recupera a palavra de Deus. E esse será nosso assunto para amanhã à noite. Nós vamos estudar o capítulo 8 de Neemias. E nós vamos ver o que aconteceu. Pelo menos 7 aspectos são mencionados naquele capítulo 8 de Neemias. Quando Esdras lê a lei diante do povo. Que hora aquela, irmãos? Porque ele tinha o seu coração despertado para buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. Então, o segundo aspecto do ministério de Esdras, ele recupera a palavra de Deus. E o terceiro aspecto, ele purifica o povo para Deus. Há também uma outra purificação, mais de uma, 2, descritas no livro de Neemias. E uma aqui no livro de Esdras. Quando Esdras exorta o povo por ter assumido relacionamentos mistos. Irmãos, precisamos aqui nos lembrar um elemento importantíssimo, que já foi, de certa forma, citado aqui na primeira sessão. Por que Esdras purifica o povo para Deus? Por quê? Qual era o motivo?
Se você ler o capítulo 9 do livro de Esdras, ele vai orar ao Senhor fazendo uma confissão de pecado. E sabe o que ele diz num dos versículos lá, do capítulo 9? Versículo 2, Esdras 9, 2. O povo de Deus, referindo ao povo de Deus, eles tomaram das filhas dos jebuseus, ferezeus, moabitas, amonitas, todos que são citados aí no verso 1, tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. Escute aí. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. Percebeu aqui, irmão? Se Esdras não purificasse o povo para Deus, o Messias nunca poderia ser reconhecido. Então nós podemos dizer que Esdras fortalece o serviço da casa, Esdras recupera a palavra de Deus e Esdras purifica o povo para Deus por causa da vinda do Messias. Isso não é tão importante para nós nos nossos dias, irmãos? Qual é o foco de nosso serviço ao Senhor? Nós queremos ter cristãos melhores? Qual é o nosso encargo como profetas, sacerdotes em nossas casas? Nós queremos ter famílias melhores? Esse é o foco. Tudo que Esdras fez tinha um foco: a vinda do Messias. Que importante, irmãos. Como nós nos perdemos no assunto, tanto no serviço maior da casa de Deus, quanto no serviço de nossa casa, digamos assim, quando nós não temos esse foco. E nos podemos perder em dois sentidos. Um deles é nos acomodarmos. Se tudo está bem conosco, a nossa famíliazinha, então tudo está bem para nós. E nós perdemos de vista que a noiva de Cristo não é nossa famíliazinha. A noiva de Cristo é um povo coletivo, onde Ele tem seu coração. Que nós somos para Ele e somos uns para os outros. Então, esse foi o foco do ministério de Esdras, descrito no seu livro, nesses três aspectos em particular. Agora, por último, para encerrarmos essa sessão, como nós poderíamos resumir o ministério de Neemias? Iremos nas outras sessões entrar com mais detalhes nesse livro, pelo menos em 2 capítulos. Mas como poderíamos resumir o que fez Neemias? Neemias vai a Jerusalém com a terceira leva de cativos. A primeira com Zorobabel e Josué, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. Na verdade, não é uma leva de cativos. Na verdade, são umas pouquíssimas pessoas. Mas sim, é um terceiro retorno a Jerusalém. Neemias e poucas pessoas. Então, no capítulo 3, que iremos ver com alguns detalhes amanhã, Neemias começa a reedificação dos muros. Em apenas 52 dias, a obra foi completada. 52 dias. Neemias, quando vai em direção às ruínas de Jerusalém, ele não monta uma comitiva, ele não monta num cavalo pomposo, levanta uma bandeira aqui de estandarte e escreve assim: Comitiva Real de Neemias. Não é assim que ele faz. Sabe o que Neemias faz? Ele sai à noite com o seu animal, sozinho. Ele diz assim: eu não falei para ninguém o que Deus havia posto no meu coração. Ah, que maravilha, irmãos. A carga de Deus em Neemias. E o que mais ele faz? Ele toma o seu animal, ele faz uma vistoria do muro. Sim, nosso Senhor precisa abrir os nossos olhos, senão nós não veremos ruína da igreja. Para nós tudo estará bem. Então os olhos de Neemias foram abertos para que ele visse o tamanho do estrago. Segundo a história, os inimigos zombaram dos judeus na reedificação dos muros, sabe por quê? Eles tinham absoluta certeza que aqueles fracos judeus, como eles os chamaram, nunca iriam colocar aqueles muros de pé. Tal era a desgraça e a ruína. Neemias descreve no seu capítulo 2 que em alguns lugares não havia lugar nem para o animal que ele montava. Por que você acha que ele colocou isso no seu livro? Qual o propósito disso? Ele quer nos dizer que as ruínas eram absolutas. Ele teve que desmontar para passar, quem sabe, num vão entre duas pedras. Então, depois de vistoriar toda a ruína daquele muro, ele entra, começa por uma porta, termina por outra porta. Então, aquele encargo de Deus já está no seu coração. Então, no versículo 17 do capítulo 2, ele diz algo muito importante. Aí ele faz uma convocação, agora sim. Agora ele externa o seu encargo.
capítulo 2, verso 17. Ele diz assim: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E aqui, irmãos, nós temos uma distinção interessante entre o ministério de Esdras e de Neemias. Esdras tem relação com a casa de Deus. Neemias tem relação com a cidade de Deus. O que significa casa na linguagem bíblica? Sempre casa fala de glória. O ministério de Esdras foi diretamente ligado à casa de Deus e à glória de Deus na sua casa. Encherei de glória esta casa. Quando o tabernáculo foi erguido, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Quando o templo foi edificado, a glória de Deus encheu o templo na época de Salomão. Casa fala de glória, mas cidade fala de governo. Então, quando Neemias se ocupa em restaurar os muros na linguagem tipológica, o assunto tocado aqui não é tanto a glória de Deus, mas é o governo de Deus. Se Deus não tem o seu governo, Deus não tem a sua glória. Então Neemias seguiu essa obra de construção do muro. Construção do muro fala principalmente de dois aspectos, que também só estamos citando para que os irmãos possam meditar por si mesmos e estudarmos. É o máximo que podemos fazer em uma sessão panorâmica. Então, a construção do muro fala de dois aspectos importantes, resultados de um genuíno despertamento espiritual. Primeiro, separação. Ou, se quiser, santificação. Irmãos, Martim Lutero, há 500 anos atrás, ele já escreveu uma obra falando sobre o cativeiro babilônico da igreja. E ali ele diz que, na sua visão, a igreja era uma cidade sem muros. Muro fala de separação. Quando o Senhor quis revelar o intento, a carga, o clamor, a angústia, podemos dizer, do seu coração em relação a Sodoma e Gomorra, para quem o Senhor revelou? Quem o Senhor buscou como companheiro? Abraão, na porta da tenda em Hebrom. Não com Ló, misturado e corrompido dentro de Sodoma. Separação. Mas sabe o que há de impressionante nesse assunto aí? Quando Pedro vai descrever o que Ló estava sentindo em Sodoma, escute o que Pedro fala. Pedro fala assim: Ló estava aflito. Ele afligia sua alma justa. Ló afligia sua alma justa pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. 2 Pedro capítulo 2. Então você não pode dizer que Ló estava confortável em Sodoma, porque não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele estava aflito em Sodoma. Mas embora aflito, ele estava ainda misturado. Então nós teríamos que perguntar: por que o Senhor não fez a revelação do seu juízo sobre Sodoma para quem estava em Sodoma? Uma alma justa e aflita no meio de Sodoma. Percebe, irmão? A distinção importante aqui. Porque embora fosse uma alma justa e aflita, ele estava contaminado. Ele estava misturado. Então o Senhor revelou o seu coração a Abraão na tenda em Hebrom. Que figura mais linda aquela. Quando aqueles 3 homens passam ali. Um era o próprio Senhor. 2 eram anjos. E tem aquela comunhão com Abraão. 2 partem para ir até Sodoma. E 1 permanece. E Abraão tem comunhão com ele. 5 vezes ele é chamado de o Senhor, o Senhor, o Senhor. E Abraão tendo comunhão com ele. Na sua tenda em Manre. Recebendo a revelação de Deus do que ele iria fazer com Sodoma. E sabe o capítulo 19 de Gênesis vai nos dizer? Que aqueles anjos tiveram trabalho para tirar Ló de Sodoma. O texto vai dizer que eles tiveram que apertar com Ló. Essa é a palavra usada lá. Mais que isso. Tiveram que tomar Ló pela mão. E retirá-lo de Sodoma. Como que dizendo: anda Ló, enquanto é tempo. Sobe essa campina. Vai para outra cidade. E Ló ainda queria ficar em Zoar. Uma cidade próxima. Onde ele podia se acomodar. Uma das cidades que ainda estavam debaixo do juízo. Eram 5 cidades. Você vê como Ló estava corrompido. Então, muro fala de separação. Irmão, será que o trabalho do Espírito Santo em nós tem sido genuíno, verdadeiro? Nós temos sido separados daquilo que não é o Senhor, não confere com o Senhor, não é agradável ao Senhor. Nós temos sido não só separados de, mas nós temos sido separados para
o Senhor. Separação não é apenas negativa, ela é sobretudo positiva. Nós temos sido separados para Deus. Aqueles que são mais jovens na sua conduta, nos seus relacionamentos, em todas as esferas, nós temos nos separado para Deus. Muro fala de separação, mas muro também fala de unidade. Porque sem dúvida, irmão, sem dúvida, muito mais na iminência da vinda do nosso Senhor, como Ele tem desejado que nós, em muros de separação no que concerne ao mundo, nós possamos experimentar a verdadeira unidade do Espírito no vínculo da paz. Há tantas histórias e tantos registros bíblicos sobre isso que nos impressionam, irmãos. Deixa eu citar um exemplo. É-nos dito na história que Charles Spurgeon, um conhecido pregador, chamado de o príncipe dos pregadores, ele fez um comentário a respeito de William Kelly, outro muito conhecido entre os brethren, os chamados irmãos. Ele disse assim que William Kelly tinha uma mente tão grande quanto o universo. Um elogio tremendo de Spurgeon para William Kelly. Mas, em determinado momento posterior, o mesmo Spurgeon diz assim: a mente de William Kelly está se fechando, porque ele está compactuando com os ensinos de John Nelson Darby, que foi o mestre mais conhecido entre os irmãos, chamados Irmãos Unidos, Brethren. Houve um determinado ponto da história de William Kelly em que ele deixou de caminhar com John Nelson Darby, se despediu dele, porque não concordou com algumas doutrinas ensinadas por John Nelson Darby. Mas sabe o que ele fez? Ele reuniu praticamente todos os escritos de John Nelson Darby para que fosse distribuído no meio do povo de Deus. Você pode imaginar isso? Que lição maravilhosa desses dois gigantes de Deus, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Embora ele não concordasse com alguns ensinos de John Nelson Darby, ele sabia do valor do ministério de Darby para o corpo de Cristo. Ah, irmãos, como precisamos aprender dessa lição. Quanto temos para aprender. Parece que nós às vezes ficamos desejando que outros se apaguem para que nós possamos brilhar mais. Que o Senhor encontre lugar em nós para que nós não sejamos apenas pregadores da palavra da cruz, mas sejamos aqueles que andam no caminho da cruz, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso Muro também fala. Separando aquilo que está fora para que fique fora. Nós, como igreja em geral, estamos encharcados de mundo. Talvez nunca houve um tempo na história da igreja em que a psicologia tenha se arrojado para dentro da igreja como na nossa era. Desastre. Terrível. A igreja não precisa de nada externo a ela para crescer. Efésios 4,16 diz que o corpo de Cristo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós só precisamos do Espírito Santo e da palavra de Deus. Não precisamos de psicologia. Mas no meio do povo de Deus, nós estamos encharcados de autoajuda e de psicologia de todos os tipos. Tentando entender crises psicológicas, tentando entender porque sou aceito ou não sou aceito. Será que a minha mãe me rejeitou lá no ventre? E etc, etc, etc. Bobagens, bobagens. Nós só precisamos da palavra de Deus e do Espírito de Deus para que nós sejamos restaurados como povo de Deus e como pessoas para Deus. Há um psicólogo cristão muito conhecido, propositalmente não quero citar o nome, americano. Ele escreve muito nesse sentido. Como compreender as pessoas, como conhecer a si mesmo e etc. Ah, irmãos, quanto engano. Conselheiros profissionais, aconselhando no meio do povo de Deus, e nós estamos perdendo a palavra de Deus. O que nós precisamos no meio do povo de Deus não é de mais psicólogos, é de mais Esdras, que amem a palavra de Deus, que a busquem de todo o coração, que saibam que a palavra de Deus é o único instrumento para nos recuperar para Ele. Então o muro fala de separação e de unidade, e essa foi a primeira contribuição de Neemias. Segunda coisa importante é o capítulo 8. Neemias vai registrar Esdras lendo a lei diante do povo.
Então, renovação do primeiro amor. Capítulo 8 de Neemias. O primeiro amor é renovado. Não aquele amor romântico. Não aquele amor primeiro de quando nós nos convertemos. Não. O melhor amor, a primazia do amor. Este amor. Então, vamos ter tempo em outras sessões, se o Senhor permitir, de estudarmos o capítulo 8 de Neemias. Renovação do primeiro amor. E por último, para concluirmos, Neemias, ele coopera na restauração do que podemos chamar de vida corporativa. No capítulo 11 do livro de Neemias. Quando aquelas pessoas que moravam em outras cidades ao redor de Jerusalém são encorajadas a se mudarem para lá, até mesmo sortes são lançadas para que 1 em cada 10 habitantes se mudassem para Jerusalém, para fortalecer a vida da cidade. Na tipologia, na linguagem do Novo Testamento, podemos dizer a vida corporativa fortalecida. Talvez não haja nenhum capítulo que expresse isso para nós de maneira mais clara do que 1 Coríntios capítulo 12. A vida corporativa fortalecida. O corpo é um e tem muitos membros. Sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então ele vai falar todo aquele capítulo sobre essa restauração da vida corporativa, a função do corpo de Cristo. Então assim, o livro de Neemias coopera para o nosso entendimento desse despertamento espiritual. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, na sessão de amanhã, amanhã à noite, nós vamos estudar Neemias capítulo 8, a renovação do primeiro amor. Quando Esdras lê a lei diante do povo. E vamos ver ali pelo menos 7 aspectos ligados à importância da palavra de Deus na casa de Deus. Que o Senhor nos ajude a darmos mais esse passo então. Vamos orar juntos. Pai, entregamos mais uma vez Tua palavra compartilhada nas Tuas mãos, para que o Senhor mesmo a tome e venha aplicá-la e explicá-la aos nossos corações. Nós nos confiamos a Ti e pedimos ao Senhor que nos guarde a mente, o coração nessa tarde e nos prepare ainda para seguirmos ouvindo a Tua palavra nessa noite. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Somos Teus. Recupera-nos para Ti. Revigora-nos para Ti, Senhor. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.